Voltamos então, pessoal, com o nosso Espaço Heráclito de hoje, que vem debatendo aqui a formação dos escritores com a Márcia Vescovi Fortunato. Márcia, ao fim do primeiro bloco, você estava falando aqui para nós de pesquisas de universidades norte-americanas que vinham investigando justamente as características de autoria no texto. Pode detalhar, continuar a detalhar para nós esse aspecto? Tá. Então, eu primeiro quero esclarecer assim, o universo de pesquisas nos Estados Unidos a respeito da escrita, do ensino da escrita, é muito grande. Eu estou aqui relatando rapidamente uma delas que me chamou muito a atenção, que foi uma pesquisa que identificou processos, porque assim, quando nós escrevemos, nós desenvolvemos uma sequência de atividades cognitivas. Nós processamos, ao processar o texto, nós fazemos atividades como recorrer à memória para buscar uma informação, nós planejamos o texto rapidamente, nós escrevemos, aí nós voltamos, revisamos, depois a gente reescreve, replaneja, reescreve. Então, essas são atividades cognitivas que se organizam numa sequência dentro de um processo de produção de textos, não é? Então, essa pesquisa especificamente, ela se referia a essa sequência de atividades que cada indivíduo desenvolve. E essa pesquisa observou que, assim, nós temos uma sequência de atividades cognitivas que é regular, é minha marca pessoal. Eu escrevo sempre fazendo um percurso X. Essa seria a recorrência da subjetividade do autor no processo de construção textual. Exatamente. E eu acho interessante, porque eu fiquei muito interessada, porque a gente percebe que a identidade do autor se constrói desde esse momento, né? Então, ela se constrói no próprio processo de escrita, no gesto, né? E então é muito interessante a gente perceber que se você é um educador, como eu sou, você pode trabalhar exatamente este movimento, porque, digamos, há pesquisas que apontavam que, que os escritores que recorriam menos vezes à revisão durante o processo de escrita eram menos eficientes do que aqueles que recorriam mais vezes durante o processo. Ou seja, aquele que para a todo momento e revê o que está escrevendo, ele tem mais chances de obter bons resultados. Enfim, então essas pesquisas todas me encantaram. Então, né? Será que nós poderíamos dizer que um dos pilares do curso de formação de escritores é fornecer a esses escritores ou a essas pessoas que orbitam ao redor da escrita ferramentas de conscientização sobre a atividade da escrita? É um curso metalinguístico por excelência, você diria, Marcela? É metalinguístico, né? E nesse sentido do processo, da reflexão, porque nós temos que lidar o tempo todo com a leitura e com a crítica. E nesse sentido, você tem que dar alguns instrumentais. A gente trabalha sempre com a ideia de fornecer instrumentais técnicos para os alunos saberem ler um texto com sentidos mais apurados. Com autoria. Com autoria. Buscar as mediações de autoria daquele determinado escritor. Exatamente. No texto. E localizar nos autores que eles leem os procedimentos de autoria e descobrir em si mesmos os procedimentos de autoria que são a sua marca. Digamos que com essa descoberta da autoria do escritor no texto, os alunos, os escritores, vão tomando as suas posições conscientes no seu processo de construção. Exatamente. Porque a ideia é que, e isso é uma dificuldade às vezes, em princípio, porque nós estamos habituados a entender a escola como algum lugar que você vai lá receber um conhecimento. E no nosso, passividade, né? E no nosso caso, nós não damos uma receita, nós ajudamos os alunos a construírem a sua autoria. E isto requer
uma tomada de posição, uma tomada de decisão, e requer coragem enquanto indivíduo, de se posicionar e se assumir autor. Tá, interessante. Esse é um processo que, psicologicamente, ele é um processo difícil. Processo de nascimento, digamos assim. Porque você tem que assumir os riscos. E os riscos de errar, não se aprende de outra forma. Não é? Você tem que, às vezes, errar para você descobrir uma outra forma de fazer. E, né? Márcia, é interessante pensar como é que vem sendo... você poderia traçar para nós uma genealogia desse processo de construção da formação, dos cursos de formação de escritores no Brasil, e qual vem sendo a receptividade desses cursos por aqui? Olha, aqui hoje existem muitas oficinas que são dadas em São Paulo, a gente sabe, conhece bastante, no Brasil todo, existem em Pernambuco, em muitos locais, muitas oficinas que são cursos de curta duração. Né? Agora, essa experiência de formação mais prolongada, nosso curso tem 2 anos. 2 anos, né? 2 anos. Então, essa experiência de formação mais prolongada... Uma pergunta eu te farei, qual a periodicidade das aulas, Márcia? São 2 aulas por semana de 3 horas de duração. Então, ou seja, 2 anos, 2 aulas de 3 horas. Então, um curso assim de longa duração, há poucas experiências no Brasil. Né? Agora, essa experiência motivada, vamos dizer assim, pela experiência americana, ela vem acontecendo no Brasil com escritores que fizeram algum curso lá fora, lá nos Estados Unidos, ou fizeram alguma residência, né? Então, em 62, o Ciro Martins começou com oficina de escrita criativa em Brasília. Depois, na década de 80, o Afonso Romano de Santana e o Silviano Santiago, no Rio de Janeiro, fizeram oficinas de escrita criativa. Na PUC do Rio, né? Na PUC do Rio, porque eles estiveram nos Estados Unidos, participaram de cursos de escrita criativa lá, né? E Raimundo Carreiro, em Pernambuco, também teve uma experiência. O Marcelino Freire, que também dá aula no nosso curso, foi aluno do Raimundo Carreiro. Em Pernambuco. Né? Em Pernambuco. Enfim, então, aqui e ali, essa experiência realizada que os Estados Unidos desenvolveram bastante, né? Desde a década de 20, desde, na verdade, no final do século, as experiências em Iowa, elas datam do final do século XIX. Né? Então, eles estão preocupados com o ensino da escrita desde então. Né? Por isso, eles têm, talvez, um conjunto de pesquisas tão grande, desenvolvido, cursos muito fortes em universidades americanas, são uma quantidade de cursos em nível de graduação, de pós-graduação, muito grande. Enfim, para nós aqui no Brasil, a gente tem que criar o nosso modelo. A gente estuda, lê, aprende com a experiência alheia, mas a gente acaba tendo que criar um curso com a nossa característica, para a nossa população, né, voltado para o nosso contexto, enfim. E foi isso que a gente fez. Né? Hoje, eu criei o curso e eu não coordeno sozinha o curso. Né? O Roberto Tadei, que é um escritor... O Roberto, só interrompo lá, o Roberto Tadei, que há 2 semanas esteve aqui no Espaço Heráclito para falar do seu romance de estreia, o Terminália, que é coordenador ali do curso com você, né? Não é isso, coordenador. Márcia? Então, o Roberto foi o primeiro professor que eu contratei, porque o Roberto, ele era... eu o conheci na internet, eu li um texto dele sobre criação literária, o ensino de criação literária, e vi que ele dava aula de oficina, então eu fiquei muito interessada. E acabamos nos dando muito bem, ele além de um ótimo professor, é um ótimo colega de trabalho, né? E agora nós coordenamos o curso juntos, né? E então, retomando a ideia lá dos cursos, desse histórico dos cursos no Brasil, existem algumas experiências.
O Assis Brasil tem uma experiência muito interessante, desde 85, lá no Rio Grande do Sul, não é? Na Pontifícia, você tinha me falado. O curso dele foi incorporado pela PUC num curso de mestrado de letras. Então, é um curso, o Daniel Galera, a Cíntia Moscovites, o Michel Laub, tá? Fizeram esses cursos. Fizeram esses cursos lá. Enfim. Esses cursos vêm pipocando no Brasil aqui e ali, mas, digamos assim, a academia ou as universidades públicas não tem nenhum curso. Você diria que existe, de certa maneira, um certo preconceito ou uma certa rejeição em relação aos cursos de formação de escritores em setores da academia e em outros setores da sociedade, Márcia? Existe. Não sei se é preconceito, eu acho que vem mais de uma... talvez de ignorância nesse sentido de desconhecimento, né? Olha, assim, acho que não tivemos tempo ainda de pensar nessa questão da escrita. Eu não sei te dizer, mas quando eu estava fazendo mestrado, eu já tinha essa ideia de um curso de formação de escritores, mas não havia qualquer repercussão, né? Não havia, você falava assim, porque eu gostaria de montar um curso de formação de escritor. Imagina, escritor não se forma na escola, né? E ainda tem muita gente, isso é comum. Isso que a Márcia colocou agora é interessante. Antes, a gente começa o debate antes do programa e o debate se prolonga aqui no programa. Márcia, a gente estava conversando ali, tomando um café antes do programa, e você dizia sobre o caráter de pensamento inatista da escola, como se a escrita fosse um dom natural, fosse uma característica inata e que não pudesse se forjar no entrechoque com a atividade, com a empiria. Como é que isso dificulta muito o trabalho de formação, né? E até a própria aceitação do curso. Que crítica você faria a essa concepção? Olha, hoje eu digo que até a escola está mudando bastante com relação a isso, né? Mas ainda você nota uma certa resistência, um certo resquício dessa posição quando as pessoas falam assim, ele tem dom para aquilo, né? Para escrever literatura, porque escrever literatura é fazer arte. Então, a arte é uma questão de a pessoa nasce com essa habilidade, né? Então, uma certa rejeição do ensino na escola, como se você, ao ensinar, você fosse desacralizar o ato da criação, entendeu? Como se fosse um dom que você recebe e não pode ser ensinado. Como se fosse mundano trazer à tona os mecanismos de racionalização disso. Então, é difícil às vezes lidar com isso, porque sempre há alguém que fala assim, eu não acredito que uma pessoa consiga aprender na escola. Puxa vida. Né? Porque é como fazer samba, não se ensina isso numa escola. E na verdade, quando você pesquisa e entende um pouco o que significa escrever, porque é claro, você pode ajudar as pessoas a desabrocharem, a desenvolver essa habilidade. Nenhum curso pode dar garantias de sucesso, de que aquela pessoa vai se transformar num escritor célere, vai ganhar algum prêmio, coisa assim, porque todas essas são circunstâncias, digamos assim, culturais, que independem, às vezes, da escola ou até independem do indivíduo. Quantos escritores, às vezes, morrem sem fama nenhuma. Só tem reconhecimento póstumo. Só tem reconhecimento póstumo. Por quê? Porque aquela estética, aquele projeto literário que ele tinha, não havia leitores para ele naquele momento em que ele viveu, né? E então, não havia pessoas preparadas para entender o seu projeto, né? Então, nós não podemos garantir o sucesso ou a publicação. Inserção ou efetiva. De jeito nenhum. O que a gente pode é ajudar as pessoas a descobrirem ou desenvolverem seus recursos para escrever e desenvolver o que é mais importante, aquele projeto que ela quer, que é dela,
que não é encomendado por ninguém, é que ela decidiu, que ela tem para desenvolver. E, Márcia, você colocou aqui para nós que um dos pilares do curso de formação de escritores seria justamente o reconhecimento das categorias de autoria nos textos dos mais variados autores, de maneira que o aluno, o estudante, o escritor em potencial ou já em ato, possa tomar posições e decisões ali. Esse seria um dos pilares conforme a gente discorreu aqui. Mas a gente também discutindo, eu perguntei a você e volto a perguntar sobre a importância do entendimento dos gêneros literários para se poder ensinar, para se poder formar o escritor. Como é que é essa vertente de entendimento dos gêneros literários para o trabalho do curso de formação de escritores, Marcela? Olha, nós trabalhamos a partir dos gêneros, no seguinte sentido, em que as disciplinas são disciplinas focadas em gêneros. Por exemplo, contos, romance, novela, roteiro, crônica. Apesar da gente saber e da gente tratar todos esses gêneros como uma divisão didática, porque na prática, qual é a diferença entre romance e novela, entre a crônica e o conto? Há alguns textos que são híbridos, que ficam, tem você diz é crônica, é conto, e não interessa muito essa classificação. Nós fazemos essas concentrações para dar algumas pinceladas mais fortes em algumas habilidades que são importantes para escrever aquele gênero, mas não para, digamos assim, empacotar os gêneros num formato fechado, de modo algum, porque também não nos interessa isso, não interessa aos autores isso. Né? Aqui, antes do debate, eu trago novamente para o debate com a Márcia, eu havia perguntado a ela justamente trazendo em questão a noção de que no século XX, vários escritores como Joyce, o próprio Chandor Marrow, do qual a gente estava falando, questionaram as fronteiras de gênero e as tornaram bastante lábeis e flexíveis para que as histórias fossem transitando de um gênero para o outro. Então o que você está colocando é que, de repente, vocês trabalham com o gênero como um tipo ideal, como as características literárias que eles foram possuindo ao longo da história do gênero, mas também trabalha a desconstrução desse gênero e as suas fronteiras. Sim. Tá. E, Marcia, vocês estão agora... Eu sei que vocês têm uma matriz de ficção, mas parece que há novidades para esse ano aqui com a não ficção, é isso? Exatamente. Então, é para a gente até entender que a gente busca exatamente o desafio, né? A não ficção trabalha com textos que buscam uma temática na realidade, tipo a biografia, a memória, que se apoia em informações do mundo real, não ficcional, mas usam técnicas literárias para a escrita, que é o caso da biografia, dos livros de memórias, às vezes o caso do ensaio mais autoral, né? É o caso do roteiro, no caso o roteiro como documentação da realidade, que usa técnicas também literárias e do próprio cinema para poder, numa linguagem mais artística. Então, os textos não ficcionais também são textos, digamos, literários, mas eles têm esse diferencial que é usar as informações do mundo real. O compromisso com o leitor, quando eu escrevo uma biografia, se eu vou escrever a sua biografia, o meu compromisso, eu tenho um pacto com o leitor de contar como foi a sua vida realmente, de não mentir, de não forjar, não é? Só que o modo como eu escrevo, eu reúno as informações, eu desenvolvo uma escrita literária, para que o texto seja mais prazeroso, né? Lido com mais, com mais prazer mesmo, não é? Você colocou essa noção de que o escritor em ato ou em potência tem um papel bastante ativo ali no curso de formação de escritores, e eu te perguntaria, que tipos de atividades são pedidos aos alunos para que eles vão despertando para isso? Existe uma produção de livro, digamos, como trabalho final, Marcela? Existe.
Os alunos em todas o curso ele tem muito mais oficinas do que cursos teóricos, embora as nossas oficinas tenham sempre, digamos assim, quem trabalha, por exemplo, com romance vai discutir romances e projetos literários de romance, e os alunos vão exercitar esse planejamento do romance, a escrita de partes do romance durante a oficina. Tá. A mesma coisa ocorre com contos, ocorre com crônicas, enfim, com cada disciplina. Quando o aluno termina o primeiro ano, ele elabora um projeto de um livro, tá? No caso de ficção, ou é uma coletânea de contos, ou é uma novela, ou é um romance, né? No caso do não ficção, ou é uma coletânea de ensaios, ou é um livro autobiográfico, ou um livro de memórias, ou é uma biografia, enfim. E aí eles vão trabalhar no segundo ano num sistema que esse sim é bem semelhante ao que existe nos Estados Unidos, que eles chamam de workshop, que é a nossa oficina, que é uma oficina que nós chamamos de avançada, em que as pessoas se reúnem em volta de uma mesa e toda semana elas discutem os textos delas próprias. Nossa, uma atividade riquíssima. Riquíssima. E tensa também ao mesmo tempo. E tensa também, porque a cada aula, um número de alunos, por exemplo, 3 alunos, são 3 horas de aula, têm os seus textos lidos, são lidos anteriormente por todos os colegas e pelo professor, e se reúnem na aula para discutir o texto de cada um por 1 hora. Aí na outra aula são outros 3 alunos. Enfim, essa oficina, ela funciona como uma oficina, como se fosse uma orientação dos trabalhos de conclusão, mas é uma orientação coletiva. Todo mundo lê o texto de todo mundo. Então, é bem interessante, porque durante o ano, o segundo ano todinho, uma das disciplinas é sempre essa essa oficina avançada. Olha, pessoal, infelizmente a gente vai ter que terminar a entrevista com a Márcia. Esse debate certamente poderia se prolongar, mas eu quero, antes de me despedir da Márcia, parabenizar o Instituto Superior de Educação Veracruz por esse curso de pós-graduação em formação de escritores, porque isso certamente ajuda a adensar a malha literária brasileira, e é uma iniciativa que deve se disseminar sim, porque a nossa literatura carece muito desse... Vocês vejam, isso para o escritor é riquíssimo, o sentido de feedback ali, de correlação, para que ele possa se reconhecer de forma autoral no texto. Márcia, muito obrigado, viu? Muito obrigada, eu te agradeço, viu, Flávio? Foi uma oportunidade boa, é um assunto mesmo muito extenso, para mim é um assunto apaixonante. Claro. Né? E eu espero que as pessoas entrem em contato com esse assunto e se interessem por conhecer, e que a gente dissemine mais essa ideia da formação, da pesquisa, para a gente melhorar a produção de texto de todo mundo. Tá bom, pessoal. Então, até a próxima segunda-feira com mais um Espaço Heráclito. Pessoal, tchau, tchau.